Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Nós existimos para facilitar estratégias para você que é pequeno e médio empresário e está buscando prosperidade. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Transforma, dá uma olhadinha no nosso Instagram e lá você vai encontrar o link também do nosso YouTube, do nosso Spotify e você vai ver um monte de conteúdos, assim como esse. Em cada um deles a gente falando de uma pequena parte de toda uma estratégia e com certeza alguma coisa ali vai ser útil para o teu dia a dia. Sem delongas, Bruno Sampaio aqui do meu lado, valeu. Hoje eu tô feliz de estar aqui. Que da hora, cara. Obrigado por estar junto, irmãozão. Obrigado. E na minha frente um cara que virou meu irmão, nosso convidado, sem delongas, André Bionaturi. Obrigado pelo convite. Obrigado. Só que bom de estar aqui, cara. Essa cadeira aqui já tá pesada, já tem um respaldo gigante aqui por trás, então obrigado. Meu Deus, cara, tô muito feliz de você estar aqui, do fundo do coração. A gente começamos como clientes, né? Tem uma frase que fala, né, que é mais fácil um cliente virar amigo, aquela coisa toda. E de verdade, cara, agora olhando para você aqui, né, você é de Rio Claro, então quem tá assistindo a gente é Transforma em Limeiro, o André é lá de Rio Claro, vamos falar um pouquinho da empresa, né? Então a gente não se vê sempre, mas a gente tá sempre online ali, uma baita conexão de troca mesmo, e você foi um irmão que a vida trouxe. É bom, muito bom estar junto. Então, essa é a nossa forma de agradecer você estar aqui conosco. Eu é quem agradeço aí, e principalmente o que eu falei da última reunião, né? A entrega de vocês, ela vai além, né? Então, acho que a nossa conexão foi desde do primeiro contato ali, que o Nelzinho indicou vocês e tal. Eu também com um certo receio, falei, pô, será que é o momento de trazer uma empresa, né, para esse tipo de serviço, né? E aí já na primeira reunião, assim, só para apresentar, você perguntando algumas coisas, já conectou ali. Falei, cara, não, deixa eu me aproximar dessa galera que faz muito sentido. Hein? Cara, e uma coisa assim, que você tem muita sinergia com o Sampaio e eu admiro isso, tô falando com admiração, assim, vocês dois pra mim são devoradores de conteúdo de uma maneira que eu invejo no bom sentido, repito, né? Eu queria consumir conteúdo como vocês consomem e falei, cara, o melhor cara pra estar do meu lado hoje, falar com o André vai ser o Bruno Sampaio. Hoje, inclusive, é dia de ouvir meus podcasts. Né? Então, na minha grade semanal, hoje eu já vim. Então, eu vim ouvindo o episódio da Santa Casa, né? Que legal, Santa Casa. Massa. 130 anos. É, fantástico, assim. Nesses primeiros minutos, o que salta aos olhos já a questão de busca da honra. Acho que gratidão aqui é recíproca. Sim. Outra coisa que eu falo também, né? A gente consegue conhecer as pessoas pelos frutos que elas dão. Daí, a hora que você chegou aqui, sorriso no rosto, com a família aqui maravilhosa. Sim. Sem palavras. Minha base. Obrigado. E eles dois são minha base. Quer ver, ó? Vamos até vou quebrar o protocolo, hein? Pedrão, chega aqui. Vem aqui, Pedrinho. Cuidado aqui, ó. Olha lá, ó. Ixi, e agora? Torci o dedo do Pedrão. Isso aqui é meu filhote. Pedro, fala aqui no microfone, ó. Onde vocês vão depois daqui? Onde que a gente vai? Pouso Alegre. Pouso Alegre? E o que vocês vão fazer lá? Soltar os peixes. Soltar peixe! Vai soltar peixe hoje junto com o papai. Amanhã a gente vai soltar. Amanhã, né? Num lago, né? Bem grandão, né? Aí sim. Você tá feliz? Ansioso? Então tá bom, vai ajudar o papai, né? Ele pediu pra Ana, falou ontem, ô mãe, a gente vai pra Pouso Alegre soltar o peixe, tem que pegar meu uniforme da Bionaturi. Ó! A camisa dele. Aí sim, cara. Mais ou menos, aí ele falou assim, mãe, tem que levar meu uniforme da Bionaturi, né? Cara, e tudo isso, né? Por que chamar o Pedrinho aqui, assim? A gente tá brincando, mas é para reforçar o que o Sampaio falou. É a forma da Transforma trabalhar também. Exato. Sabe, é família, é coisa verdadeira, é o empreendedorismo de verdade, né? Então, você aqui, poxa, eu sei da tua batalha, eu sei da sua história, a gente vai contar ela aqui hoje, né? E olha o fato de você estar indo trabalhar como empresário, que é hoje, há vários anos, mas, cara, você está levando sua família junto. Sim, sim. Né? Então, vocês têm dedo nisso. É sobre valores, né? Porque em vários determinados momentos, a carreira profissional, a gente nunca sabe quando é o limite de... quando eu devo melhorar. A empresa é um exercício físico, ela sempre vai ter essa melhoria, isso. Mas e a nossa vida pessoal? Onde que ela fica nesse meio tempo? Então, quem paga o preço de eu chegar tarde, de eu fazer qualquer coisa, não sou eu.
é ele. Exato. Ele, ela, eles que pagam o preço, eu não pago esse preço, né? Então, quando eu chego tarde, eu fiquei até mais tarde, a gente, né, até alimenta um pouquinho do ego, fala, nossa, eu tô trabalhando, tô até mais tarde. Não, mas quem tá pagando o preço são eles, eles que não me viram. Então, enfim, a questão da estratégia foi... Desde quando a gente começou a desenhar e pensar em tudo, foi o único lugar onde que eu vi que tinham coisas coerentes e que realmente fez com que as coisas conversassem. Porque, na maioria das vezes, o mundo ele não pede mais faturamento, pede mais trabalho, pede mais equipe, pede crescimento. Não, pera. E eu sempre pensava, vamos crescer junto, vamos crescer, né? É o que a gente fala na Transforma de colocar um E nas frases, nas coisas, né? Porque não precisa ser a empresa ou a minha família. Por que não pode ser a empresa, né, o crescimento e a minha família, né? Então eu estou muito feliz de que o Pedrinho está aqui. Não vamos chamar todo mundo para cá, mas a Ana, a esposa do André, está aqui do lado, está nos bastidores. Ela falou que não quer aparecer. Então no fim vem a Ana, depois a gente chama ela. O que o André falou aqui dessa integração, né, da família também com a parte empreendedora, né? Empreender no Brasil é super fácil, né? Quase não tem desafio. Sim, tranquilo. E mais uma coisa que salta aos olhos aqui é essa questão da gente ter que ter a mentalidade infinita para suportar todo esse processo. E a questão do que você falou, né, de pagar o preço, e eu digo também a intencionalidade por trás das coisas. A gente fala muito importante, né, começar pelo porquê, mas a gente fala também, né, comece pelo quem. Então, quem é você, autoconhecimento, né? Com quem que você está junto, quem você quer estar com, quem são os seus, né? Também é importante o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Exato. Então, bora, vou pegar o gancho do quem é você. Então, vamos lá. Quem é o André, seu papel na empresa e quem é a Bionature, a empresa que a gente está falando aqui hoje? Bom, sempre, né? Na verdade, eu acho que eu sou muito... Eu mesmo, íntegro, sou meio caipirão. Todos os clientes eu já falo, eu não sou o cara culto, não. Eu sou do dia a dia, eu gosto das coisas muito claras, né? Então, assim, família humilde, meu pai é ambulante, a minha mãe trabalhadora da parte da área da saúde, né? Como auxiliar de serviços gerais. Então, comecei já com 4 anos trabalhando com meu pai. E é incrível como a gente imputa as coisas, né? Com 4, 5 anos, eu ajudava ele num carrinho de lanche lá. E eu falo, quando é que eu comecei a ganhar comissão, né? Que eu sempre fui vendedor, né? E aí a minha comissão era o lacrinho da lata de refrigerante que vendia. Então, era essa a minha forma de conseguir financiar minhas pipas, as minhas brincadeiras. Cara, pobre, é isso aí, não tem muito... essa era a realidade. Não tinha brinquedo, não tinha televisão que nem tem hoje, como é na fase dele. E aí, era o meio que eu vi para começar, e aí, né, enfim, dessa criação eu fui me formando, fui crescendo, minha mãe sempre trazendo muito a questão da educação, então entrar e sair dentro dos lugares, então indiferente da condição financeira, a gente tinha essa como máxima de saber entrar e sair dentro dos lugares, né? Então seja sempre bem educado, bom dia, boa tarde. Então, enfim, são princípios que para mim, o meu meio, né, eu tive infelizmente amigos que se perderam, droga, outras, né, histórias muito infelizes, aliás, e que, né, quando eu olho isso, eu falo, caramba, foi uma mistura de escolhas, o meu ambiente que eu tinha não era nem um pouco favorável para esse tipo de situação, né? Tem a história da minha mãe, tentou vários suicídios, então, assim, ela era... O trabalho deixou ela dependente, eu acho que eu já te contei essa história, sim, né? Sim. E, enfim, eu nem encaro isso como um sofrimento, mas foi uma coisa que eu tive que enfrentar ali. E ela tentou várias vezes suicídio, e aí eu quem fazia essa frente. Meu pai não tinha estrutura emocional naquela época para poder assumir isso. Então eu pegava ela com 15, 16 anos, punha no colo, vamos no hospital e vamos fazer o que tem que ser feito. E assim... com 15 anos você era o adulto da casa. Era o adulto da casa. Então, assim, me trouxeram, sou eternamente grato, são os meus pais. Mas, infelizmente, algumas escolhas, né, da própria vida, como está levando, afetam as outras. E aí eu acho que isso fez com que criasse dentro de mim eu não diria um trauma, mas eu diria como uma coisa, eu criei uma casca. Então eu meio que... não vou nem falar que a questão faltou confiança. Não faltou, que era até demais. Então, criou-se uma carência e dessa carência eu comecei a sofrer com ela, mas ela começou a me ensinar também.
que aí eu comecei a conhecer outras pessoas, comecei a trabalhar, a própria parte do meu pai me estimular ali no comércio, eu comecei a estimular mais a minha comunicação. E aí, né, isso foi colocando pessoas na minha vida que foram mudando o meu jeito de pensar, a forma como eu, né, olhava o mundo, como eu olhava esse tratamento. 15 anos, 14 anos, meio que à frente da casa, como assim? Uma casa com 6 pessoas, né? Então, e aí a minha matemática, eu sou da lógica, né? Então, minha matemática era bem simples, né? Meu pai e minha mãe trabalhando, 4 filhos. Se eu continuar desse jeito sem ajudar eles, a conta não vai fechar nunca, né? Então, se eu começo a trabalhar, são 3 para 3, daqui a pouco minha irmã entra também, 4 para 2, já vai diminuindo, vai aliviando, né? E, obviamente, o plano não saiu como eu esperava. Né? Obviamente. Não saiu como eu esperava, né? E, enfim, e aí, escolhas adultas, você vai entendendo, até que eu falei, olha, é o momento de eu tomar o meu caminho. E com 16 anos eu saí de casa e fui trabalhar sozinho, e aí isso daí, vou encarar o comércio mesmo. Fui trabalhar como empregado numa empresa do ramo pet, e eu comecei trabalhando no sinal primeiro, né? Trabalhei em padaria, enfim, fora os outros serviços, bicos, né? Servente de pedreiro, enfim. E aí, nesse comércio, eu comecei a ter contato com peixe de fato. Era um pet shop, tem uma pequena loja de peixe ali, adjacente ali na loja. E não era eu responsável, eu trabalhava na casa de ração, e eu comecei a pegar gosto, a olhar ali. Eu tinha a questão do peixe, veio sempre do meu pai. Com 4, 5 anos eu tinha aquele peixinho beta, e a gente nunca deixou de ter. Então eu conduzia a criação do peixe, né, dele dentro de casa desde criança, mas não contato profissional. Esse foi o primeiro. E aí um dia o responsável desse setor saiu, o dono viu que eu tinha um certo olho para aquilo, falou, todo dia você está aí cuidando, dando ração para o peixe, alguma coisa, assume a loja aí. E assim, do nada, né? Isso eu tinha uns 16 para 17 anos, foi bem nessa época. E aí eu assumi a loja, cara, e eu matei peixe demais. Matei muito peixe. Porque você não sabe nada, não Só tinha... é quem faz, né? Tem que tem que aprender. Tá aprendendo. Matei peixe demais. E aí, fui aprendendo, os clientes começaram a me orientar. Eu falo que os clientes, cara, a melhor fonte de aprendizado é quando você se põe a poder ouvir. Porque eu vim para cá refletindo sobre isso, né? Porque o Nelzinho colocou a gente em contato, que é inclusive um cliente da Bionature hoje. E amigo, né? Eu tenho um carinho especial por ele, uma admiração, que é um ser humano também. A gente já... Depois eu vou mandar o link aqui pro Nelzinho, só para ter certeza que ele assistiu. Falou assim, cara, não sei se você assiste todos os episódios do podcast da Transforma, mas esse aqui você vai ter que assistir. Cobrar ele. E, enfim... Então, mas aí, vamos lá. Essa história muito encurtada de quem é o André, né? E o que é a Bionature? Então, porque acho que quem assistiu até agora vai achar que você está vendendo peixe. Não, e eu sempre tive essa questão do serviço, a manutenção. Nessa loja, eu saí dessa loja, fui para uma outra loja já especialista em aquários, já com esse foco. E eu já tinha criado alguns clientes dentro da minha carteira de manutenção. Então, eu fazia manutenção na casa desses clientes. E sempre gostei desse tipo de serviço, porque, querendo ou não, você tinha uma consultoria um pouco mais especializada ali e tal. E aí, nessa outra empresa, que já durou, já foi uma trajetória mais interessante, até aprendi muito. Enfim, 10 anos ali nessa empresa, a veia do serviço foi ficando muito forte. E nesse meio eu fui entrando dentro do mundo dos lagos. Ali eu já tive condições de fazer mais lagos do que eu fazia antes, né? Já que era uma empresa, mas ainda não deixava de ser uma empresa específica em aquários. E aí eu tive a ideia, eu falei, cara, eu vou montar uma empresa de fazer só lago. Quantos anos você tinha? Eu estava já com 10 anos, 19, 28, 27 anos. Já estava com essa intenção, né? Eu já tinha dentro de mim a questão de... o meu próprio patrão falava, você não pensa como funcionário, você pensa como dono, né? Então, eu nunca tratei a empresa como eu sendo um usuário dela, né? Uhum. Que é o que a gente encontra numa maioria aí. Então, eu sempre tratava a empresa como sendo algo meu. Então, eu vou cuidar daqui do melhor possível. E aí, ofereci para esse cara, falei, olha, vamos montar uma empresa especialista assim, assim, assim. Para ele não fazia sentido naquela época. Então, eu estava também já um pouco mais envolvido na operação da empresa da minha esposa.
ajudando ela em outras partes, né? Ali dando uns toques de fora da minha maneira, né? Que eu não tinha muito o que contribuir no ramo alimentício, mas também tinha. E aí surgiu a oportunidade, eu falei, eu vou para lá, vou fazer uma ponte até eu conquistar esse sonho, né? Até que surgiu mesmo o momento certo desses clientes que já eram meus clientes, começaram a me chamar. Falou, você não gostaria de fazer um orçamento e tal? E por que, né? Da onde surgiu? A Benature vem dessa coisa do projeto autoral. Então a gente tem um projeto bastante específico ali para o cliente que está querendo uma situação específica, sai um pouco fora do padrão. Porque o que mais me incomodava, Bruno, era essa coisa foi numa época que a internet veio muito forte no mundo pet. Uhum. E eu tava ali no balcão, o cliente falava, nossa, a bombinha custa R$100 na internet, você está me vendendo a 150. E ninguém valorizava esse trabalho da consultoria, de você ensinar, de mostrar, de cuidar. Eu falei, cara, a loja vai ficar à mercê disso. Ou ela vende manutenção e parte para um serviço mais especializado, você tem que ter esse timing, você só fica na venda de produtos, a internet vai engolir a gente. E aí, né, não sei o futuro dessa empresa, como ela se posiciona hoje, mas continua existente, mas eu percebi que o pet realmente ele foi dominado. Tanto é que o marco do pet hoje, o crescimento foi absurdo assim, nas redes sociais, no marketplace, né? Uhum. E aí veio a necessidade, eu falei, cara, eu vou montar. E aí veio um primeiro cliente, eu falo, o mais maluco de todos é sempre o primeiro, né? Ele olhou para mim, confiou, passei um orçamento para ele, né? Fiz uma visita para passar o orçamento. Pandemia. Fechou tudo, tal, lockdown. Não falei mais com esse cliente, perdi contato. Né, todo mundo ali ficou meio... Então, 2019. Já 2019, isso. Então, essa é a data de nascimento da Benature, né? Lagos e piscinas. Isso. E aí, passou um determinado tempo, né? Consegui concluir o que eu tinha de projeto lá dentro da empresa da esposa. E eu falei, cara, eu vou mandar mensagem para esse cliente, vou conversar com ele de novo, porque estava tudo mais ou menos engatado e tal. Esse cliente, não, eu tô te esperando. Só mandou assim, eu tô te esperando. Né? Pô, quase um ano e meio ali de pandemia. Aí aquela loucura, né? Beleza, vamos lá fazer o orçamento dele. Fiz um orçamento, um lago tamanho médio. Só para quem está assistindo a gente ter noção, o que é um lago natural, né, que é o que você faz hoje, o que é um lago natural de tamanho médio? Hoje 25 metros quadrados é um tamanho médio. Para baixo disso, 15, 10, a gente considera como um lago pequeno, né? Beleza. E aí eu falei, beleza, vou fazer o pedido. Pedi as pedras. Eu já tinha o contato dos fornecedores, falei, vou pedir um caminhão de pedra, onde vai pôr? Não tinha lugar para pôr pedra. Como é que eu vou pôr o restante da carga? Aonde? Não tinha carro para chegar na obra, na casa do cliente. Não tinha funcionário, não tinha nada. Não tinha, só tinha uma caixa de ferramenta que meu sogro... Eu fui, né? E cara cheio de vontade. E um cara cheio de vontade, né? E aí eu falei, cara, mas o cara tá investindo em mim. E naquela época, para você ter uma ideia, eu punha muito à prova o pagamento do cliente. Então, que é o começo de todo mundo, faz jus, né? O cara tinha que me pagar mais que 50%, 70%, imagina. Porque você não tinha dinheiro para começar, você não tinha estoque, então você precisava que o cara desse uma entrada forte. Para você trabalhar com o dinheiro dele. Né? Exato, é. Então, aí parênteses para quem está assistindo aqui a gente, quando a gente fala de estratégia de negócios, um dos pontos que a gente avalia no peso que o negócio tem é justamente essa relação do receber antes de gastar ou gastar antes de receber, né? Isso é um nome que a gente dá para o que, na verdade, no mercado financeiro se chama ciclo financeiro. Exato. Qual que é o mundo perfeito de qualquer negócio? Aquele onde você recebe antes para gastar só depois, porque justamente você trabalha aportado no dinheiro do cliente e você não mexe com o teu caixa, você preserva teu caixa, né? Então você naquele momento, sem ter essa ciência contábil, né, por trás, mas você já estava fazendo um baita de um modelo sólido e forte. Sim. Né? Entre o faturamento e o caixa tem uma baita de uma história ali a ser contada. Às vezes a empresa ela é até lucrativa, só que ela acaba ficando inadimplente, daí gera todo problema. E isso assim, hoje, né, você me ensinou, foi me ensinando a amadurecer isso. Hoje a gente vê o quanto isso é crucial, é a máxima, o caixa salvo rei. o caixa. O caixa rei, né? Então, mas volta lá que eu te interrompi na história. Então você tinha que pedir uma grana de entrada e aí eu falei, vou apresentar projeto, tá? Preciso de um sinal 30%. Não existe sinal de 30%. Depois que eu fui aprendendo e tal, né? Então, até fazer um agradecimento ao Fabiano, né?
Não vou declarar o sobrenome para preservar a identidade dele, mas te agradecer mais uma vez por ter confiado e a todos os outros clientes que posteriormente Você manda o link para ele também, para ele assistir esse episódio. E assim, até hoje é um baita de um cara que assim, torce muito por mim e pela minha história. Então, enquanto você continua contando a história, desculpa a pausa de novo, mas cara, põe na tela um pouquinho do lago, cara, e a gente vai falando por cima, pode ser? Dá para pôr aí? Olha lá, Boa. Esse é um lago natural feito, né, cara? Não é o do caso que ele está contando aqui, o primeiro cliente dele, né? Mas essa é a arte que a Bionature faz, cara. Olha isso. E até para referenciar, né, aqui na nossa região, especificamente na nossa cidade, esse. Esse é em Limeira, né? Esse é um cliente. Aliás, Limeira tem sido... ainda até hoje é a campeã dos clientes, os meus principais estão aqui. Olha. Coincidentemente. Legal que agora o vídeo começa, né, desde o começo da obra, né, a escavação do lago, a casa em si inteira, ela estava em construção, né? Estava em construção, exato. E aí o lago pronto já, né? Esse também foi um cliente que tem uma história. Esse é o segundo lago que eu vendi para esse cliente. Que legal. Já era o segundo lago. E a casa em construção ali ao fundo, né? Você vê, o lago fica pronto antes da casa, né? A gente é eficiente, pô. Não combinamos. Mas volta lá para a história. E aí pedi esse dinheiro pro cliente, enfim. Ele super confiou, apresentei o projeto para ele, mostrei toda o conceito do lago, como que ia ser. Apresentei o projeto em 3D, que na época era o Euquipo, né? Como era a empresa, Eupresa, né? Eupresária. O próprio cliente disse isso. E aí apresentei o projeto, o cara gostou e tal, falou, agora para executar eu preciso mais de 40%. Né? Não tinha como fazer, eu tinha pouca estrutura para poder absorver tudo aquilo. E não ia fazer loucura nenhuma de sair emprestando dinheiro por aí. Não que eu não tenha feito, né? Mas depois disso, né, a empresa, eu vi que o atendimento informal não era o que amador, vamos dizer assim, não era o que eu queria. Então eu queria um funcionário com uniforme, eu sempre quis a empresa com cara de empresa, para tentar dar uma segurança. Primeiro, porque não é tão comum. Uma situação nova, que a pessoa está investindo, como é que você vai confiar em uma outra pessoa que não tem o mínimo de postura ali apresentável? Então, e eu falava assim, né, as coisas têm que ter lógica, sempre falei para mim, né? Então, eu sempre reservo um dia da semana para fazer os meus orçamentos, não deixo ninguém sem... Tento ao máximo me policiar, porque a gente era muito comparado ao serviço de jardinagem, infelizmente ainda, pedreiro, jardineiro, essa parte, o pessoal não tem uma expressão gigante, mas não tem um respeito quanto devidamente merece. Por quê? Porque a própria cadeia, às vezes... Não se valoriza e assim, não se organiza. Então, eu não queria entrar na casa da pessoa e ele não saber quando ele termina. Então, eu sempre dei começo, meio e fim. Falei, olha, se eu entrar tal dia na sua casa, tal dia eu estou saindo. Esse é o meu prazo previsto. Então, eu acho que o principal diferencial nosso é entregar esse cronograma, porque é uma coisa, previsão, todo mundo passa. Sim. Mas é eu mostrar esse cronograma no dia a dia, esse avanço. Então, acho que até na última reunião eu te mostrei. Nós falamos bastante disso no nosso último encontro. Isso. Né? Principalmente você que é de obra, por exemplo. Claro, quem for de obra já deve até imaginar. Isso não deve ser tão iniciante nisso. Mas você lida com obra. E aí você tem um cronograma, etc e tal. E para quem é o empresário desse mercado, antecipar a obra nem sempre é um bom negócio. Não. Porque você pode mexer com o caixa da empresa. Pode. E você pode derrubar o lucro do seu negócio, do projeto. Sim. Né? Então, para o teu negócio, um dos aspectos dentro dos processos ali que ele é importante e vital é seguir o plano, o realizado seguir perfeitamente aquilo que está planejado. Sim. Porque não é simplesmente a entrega da obra, mas porque vai refletir no seu caixa e novamente o caixa rende. Né? E demais, né? A entrega tá... E assim, né? Depois você vai amadurecendo, vai entendendo, vai olhando pessoas. O primeiro projeto sempre é o mais difícil, não tinha máquina, eu fiquei com medo de colocar máquina na casa do cliente para afetar piso, mas existem estratégias, enfim. Vamos cavar na mão. Cara, tava com uma alegria que era demais, assim, e até hoje, como eu tenho, mas, assim, a primeira vez, então, eu não olhei, minha esposa fala, eu nunca vi um cara tão contente e feliz, cavando um buraco suado, se acabando, coluna, chegava em casa, com a dor na coluna, mas tão feliz, eu falei, eu gosto mesmo. Um tipo diferente de felicidade, né? E aí, enfim, e depois você vai entendendo
é sobre pessoas, é sobre o time. Então aí contratei um funcionário, um menino que tá junto comigo hoje, até hoje, o Daniel, e eu procuro honrá-lo. Aí depois veio o Flávio, vieram outros funcionários também, enfim. Você vai entendendo que, assim, eu vou falar assim como amador mesmo, sabe? Eu sou o cara com muito... vocês falavam, a barriga no balcão, o cara tá ali, a flor da pele. Eu sou esse cara, eu sou intenso. Eu tô ali dentro e eu tava tão ali com... que qualquer coisa que você falasse assim pra mim, não coloca tal coisa. Eu ia ouvir, se eu achasse legal, eu ia aceitar e colocar, mas era tão difícil essa coisa de aceitar o novo, de ver a empresa... Sabe, essa coisa de estratégia. Pô, estratégia. Eu amo o que eu faço, eu cuido disso, daquilo, não faz sentido. Então, assim, eu diria para todo mundo hoje, até o cara que vende uma pipoca, o cara que tem uma lanchonete, tem uma simples... ali que vende coxinha. Cara, tem estratégia, saiba onde você vai, né? Os papéis, né? Então, pô, o saber administrar, o saber fazer e o saber onde ela quer chegar, cara. Então, assim, eu sabia fazer, estava aprendendo a administrar, até hoje estou, mas eu pouco aspirava onde eu queria chegar. E aí, né, se você me permite, né, quando veio esse momento da Transforma trazer para mim, vir vocês, assim, eu trazer para dentro do time, foi um momento difícil. Eu até diria que se qualquer um tivesse do meu lado do ponto de vista financeiro, falaria para não fazer. Eu falo, não, cara, mas eles estão aqui para me ajudar a resolver os problemas. E se eu quero clareza, então eu vou encontrar atrás. Inclusive, né, não dá para mudar nada na vida que não pode ser medido. E aí, na virada desse ano que a gente conseguiu concluir, né, todos os indicadores lá da empresa, né, e eu falava assim, né, depois que eu comecei a olhar a empresa sob essa ótica, eu falava, como que eu não olhei isso antes, né? E aí o Bruno falou, cara, é um processo. Faz parte, você vai aprendendo. E aí depois eu falei, cara, realmente não fazia sentido. Se ele chegasse com isso pronto para mim, entregasse, eu não ia ter feito. Não ia conseguir executar aquilo. Então, novamente, eu agradeço demais vocês por essa entrega além do profissionalismo. Então, o trabalho, eu falo que eu sou o garoto propaganda da Transforma, que eu indico para todos os meus clientes. Né? A maioria são empresários, né? E como ele está dominando os assuntos que a gente trata ali com os clientes, metodologia. Então, eu ia falar aqui, né? É tão gostoso escutar você falar, é tão genuíno e poderoso. Eu falar assim, alguns insights que me vieram aqui, né? Não importa o que o mundo faz com a gente, importa o que a gente faz com o mundo. E aí comece onde você está e faça o seu melhor. O que você narrou da sua história, os desafios, os extremos que você passou, te forjaram a ser quem você é hoje. E aí você comentou até, usando a metodologia da Transforma, né? Cara, eu vou afirmar, posso usar nesse sentido, não existe negócio que você não comece a entregar e vender. E muitas vezes, depois disso, né, com competência empreendedora, que é autoconhecimento também, vem o boca a boca. Então você quer começar, todo mundo já quer começar o negócio pensando em tração de venda. Cara, você entrega, você vende, você sabe quem você é. E aí aos poucos, saindo ali da fase 1 que a gente chama, indo para a fase 2, aí vem esse aperfeiçoamento de gestão, que você está sentindo um pouquinho da pele. Isso. Exato. Excelente. E o quão vital isso é para a empresa, né? Então eu falaria assim, de fato, até hoje, vem amigos às vezes, já ocorreu várias vezes, eu e minha esposa, às vezes eu parar uma janta de um amigo hoje, não é incomum, mas é frequente, porque tem amigos do meio, né? Então pergunto, pô, tô com tal dificuldade, assim e tal. E aí eu fico olhando, né? Falou, mas você tem fluxo de caixa? Você tem DRE? Entende isso? Então, assim, eu também não entendia. E a gente fica colocando isso como se fosse só uma empresa, uma mega empresa. Cara, nós somos empregadores de 80% do mercado. Como nós, por mais simples que seja, então assim, eu comecei a estudar fluxo de caixa naquele o SEST, o que tem lá no Senai? Senai. No Senac, né? Senac, isso. Comecei a olhar ali, curso de graça na internet, se já tem um baita de um domínio, ou pelo menos uma noção clara que é para uma linguagem mais simples, talvez de pessoas que não têm tanto, né? Um currículo acadêmico tão alto, então você começa a entender. Isso é de suma importância, porque assim, se o negócio não vai bem, cara, em casa não vai bem. Exato. Essa coisa, lá fora é o trabalho, aqui é a casa, esquece que não existe isso. Imagina, eu e minha esposa. Tudo é uma coisa só. Eu e ela, duas empresas, que jeito que vai separar isso?
Tem um termo em inglês, né, evitando aqui estrangeirismo, mas fala, né, muita gente acredita no tal do work-life balance, que é uma vida balanceada, uma vida equilibrada. Equilibrada dá esforço, gera esforço pra caramba. A gente acredita na Transforma é o work-life integration. A vida tá integrada. Sim. E CPF forte e CNPJ forte, vice-versa. E tem o Pedrinho aqui hoje aparecendo, mostra pra gente sobre essa integração da vida mesmo, né? Exato, Ele tá indo lá pra Pouso Alegre pra uma obra, né? E tá levando o Querendo filho vestir a junto, camisa. né? Querendo vestir a Assim como camisa. você vestiu quando honrou família e ainda honra. Exato. Cara, legal. Já mostramos então aqui um dos lagos. Isso foi só um dos lagos, né? Quem puder, depois o pessoal da edição vai colocar o Instagram aqui da Bionature. E tem lagos lindos, maravilhosos lá, de todos os bolsos também, né? Tem muita coisa boa, o pessoal vai poder ver mais. E a gente já entendeu um pouquinho como é que nasceu, quem é o André e como é que nasceu a Bionature. Mas fala aí, cara, qual que é um fato marcante que você tem na história da Bionature? Olha, o que me vem à cabeça, eu acho que diria que foi ele que me baseou por muitos outros. Tem um amigo que eu não posso deixar de falar, todos são importantes, né? Mas assim, depois do momento um pouco antes do momento do Nelzinho, que eu tava pedindo um socorro para ele, falei, cara, eu vendo, eu entrego, mas eu não vejo dinheiro. E aí, pausa para você que está assistindo aqui e não está entendendo. Nelzinho era um cliente, exato, né, do André. O André vendeu um lago, estava construindo esse lago, né? E o Nelzinho, ele é um amigo nosso na Transforma, muito amigo do Raul, etc e tal. Então, só para contextualizar. Aqui. E aí eu falei para ele, cara, não vejo lucro. Não vejo dinheiro. Você falou isso pro teu cliente. Eu falei isso pro meu cliente. Na verdade, eu sempre tenho um ritual, eu chego no final do cliente, porque é meio chato, sugestivo, né? Eu sempre falava para ele, viu, o que você acha que eu devo melhorar? Tem alguma coisa assim que você faria de diferente, tal. Então, pergunto para ele, você acha que eu conduzo minha equipe de uma maneira legal da empresa? Então, eu sempre perguntei, tive esse hábito de perguntar para os clientes, que eu falava, o Flávio Augusto, né? O meu sucesso começou assim, vamos perguntar para os empreendedores o que eles fazem para ter sucesso. Então eu falei, por que não perguntar para o meu cliente, que é a pessoa de maior sucesso naquele momento, e aí mas aí, você me permite os parênteses que eu vou colocando, não perca o raciocínio, por favor, mas aqui tem uma lição importante. Você falou que agora há pouco que, poxa, é valioso você ter o contato com o cliente, não perder o contato com o cliente. Você está falando agora de ao fim de um projeto, ou de uma entrega, se fosse um produto, comércio que fosse, pergunta, e aí, gostou, tá usando? Cara, aqui tem uma dica valiosa, porque parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Você está em contato com o teu cliente? Você está perguntando, você está fazendo pós-venda e perguntando para o teu cliente, cara, tá usando o produto? Tá bom? Tá funcional? O que você achou? Exato. Pô, não quer... no pós-venda você tem a oportunidade de vender novamente, às vezes, né? De vender mais uma vez, enfim. Sim. Então aqui tem uma lição valiosíssima, gigante, né, cara? E aproveitar os pontos de contato. Muitas vezes a gente tem inúmeras interações e aí entra naquele mundo de burocracia, o cliente vai perdendo aquela essência do que é valor realmente, aí você não pergunta o que é valor para você, como que eu posso ser eficiente nisso, senão a gente vai acabar fazendo um milhão de coisas, gastar tempo, energia e às vezes o cliente não vai ficar satisfeito. Porque, de novo, por favor, mantenha o raciocínio aí, mas exemplo, né? Cada tipo de produto ou de serviço, ele tem um determinado ciclo. Sim. Exemplo, quem comprou um lago com você aqui agora, a não ser que ele construa novamente, mas se ele não estiver fazendo uma nova obra, ele só vai voltar a falar com você depois de alguns anos. Exato. Né? Se você comprou um carro, o vendedor do carro talvez possa voltar a falar com você daqui 1 ano, 2 anos, porque ninguém vai trocar de carro depois de 1 mês. Né? Mas a pergunta é, entenda qual que é o ciclo aí do teu produto e do teu serviço e dá uma olhadinha, quem comprou com você no último ano, você entrou em contato de novo com essa pessoa? Alguma vez? Se você não entrou em contato, você tem uma baita de uma oportunidade aí de reativar clientes e fazer novas vendas para os mesmos clientes. Exato. E é muito importante. E nessa época eu me questionei pro Zé e tal, e aí ele me indicou vocês. Então, nesse momento, eu estava num momento em que eu estava querendo entender melhor a minha forma de administrar, se eu estava enxergando da maneira ou não. Mas eu acho que o marco, assim mesmo, foi num período em que eu quase quebrei. Eu, assim, foi devastador, assim, essa coisa o ciclo financeiro incorreto, desencaixado com o meu fluxo de caixa. E olha que interessante, né? Você vendia,
Você tinha venda boa, cara. Eu lembro que você falava disso para mim no começo. Ó, eu não preciso nem fortalecer marketing. Na verdade, você me disse, eu tô cortando, eu preciso parar com o marketing, porque se continuar entrando tudo isso de venda, eu não consigo entregar. Não consigo entregar. Eu não tenho mão para entregar. Mas aí você tinha, então, venda e entregava. Mas era o típico caso que, poxa, mas não tô vendo lucro. Não tá vendo lucro. E aí só pagando conta, pagando fogo, enfim. E nesse mesmo momento, né, tiveram 2 episódios, assim, muito difíceis. Então, um que me trouxe o valor, que eu acho que é um dos mais importantes, né? Eu estava quase quebrando e eu fui inventar de testar um material na casa de um cliente. E esse cliente até tinha aceitado essa forma de ser o cobaia ali, vamos dizer assim, desse novo método. E eu tentei ali na casa dele introduzir esse tipo de material na casa dele. Cara, não rolou. Resumindo, assim, não funcionou. O time que a gente tinha para execução, a gente tinha um cronograma muito mais rápido e a expectativa dele alinhada com aquilo. Falei, o lago vai acabar antes da construção do rancho aqui, e o cara vendo que o lago não ia. Enfim, esse cara falou assim, olha, eu vou acionar o meu jurídico, né, na razão dele. E, enfim, eu falei, vamos conversar, tal. Eu acho que não precisa chegar nesse ponto. E eu refleti na minha casa, eu falei assim, cara, que dinheiro que paga o meu nome? Né? Se eu tivesse que vender o meu nome, que dinheiro que paga? Nenhum, pô. Dinheiro nenhum. Eu não vou conseguir passar pela rua, olhar para esse cliente, não. E aí eu voltei e falei para ele, olha, o que você assumiu comigo foi um lago. Eu prometi um lago. Então eu vou entregar um lago para você. Vou desmontar e vou fazer como eu estou acostumado. Você se importa de eu fazer no método que a gente já está acostumado e tal? Que inclusive era mais caro do que o método que ele estava. Ele falou, não, vai resolver, então... Mas você vai desmontar o meu lago? Ele se espantou na hora. Você vai desmontar o meu lago e fazer de novo? Eu falei, vou. É o único jeito de funcionar. Eu lembro que eu tinha sofrido um acidente, estava com a mão cortada. Não via lucro nenhum na empresa. Liguei para todos os fornecedores, falei, olha, eu não vou honrar com os pagamentos futuros aqui que a gente tem, e eu quero o seu consentimento. Primeira pergunta do meu fornecedor foi o seguinte, mas você vai deixar de comprar de mim? Primeira pergunta. Então assim, honra quem está ali na máquina. A empresa não é só você, tem outras pessoas que dependem daquilo ali. E aí eu fui, montei o lago. Eu lembro que em 15 dias depois eu desmontei, montamos de novo, pedi a manta, os fornecedores parcelaram para mim, eu paguei. Cara, terminou um projeto, ficou incrível. Eu estava jantando na casa desses clientes. Ele falou, olha, todo mundo aqui na obra te elogiou e a gente não esperava. Porque esse cliente já tinha tido um caso de um cara que começou um lago. E é uma pena, eu trago isso com um pouco de tristeza, porque é uma pena que no nosso mercado, como todos existem, mas que às vezes seja um pouco frequente esse problema das pessoas encontrarem um amador, o cliente confia naquele argumento de venda, deposita fé naquilo ali, e esse cliente já era um cliente dessa forma. Então imagina como foi transformar. E hoje eu vendi esse primeiro lago que você viu, o segundo lago para esse cliente. Então assim, eu me sinto muito feliz, muito lisonjeado. Vou falar o nome dele que eu não posso deixar, o Clebinho. A família dele é incrível, confiou em mim. Então nesse dia eu acho que foi um marco, porque eu falei, cara, não importa, você cumpre o seu papel. Eu falei, se eu tiver que fechar a Bionature depois disso, resolver qualquer situação, dinheiro não vai ser o problema. Eu vou correr atrás e vai dar um jeito e vamos lá. E aí, nessa época, se reforçou principalmente a coisa dos parceiros. Então, qual é a sua relação com o funcionário? Né? Porque o funcionário fica mais incerto ainda. O trabalho está dando errado, nós vamos ter que refazer alguma coisa, começar. Ele também sente, o clima da organização fica abalado ali. E aí eu tinha um funcionário de confiança também, foi embora, me deixou nesse momento. Então assim, foi difícil. E aí eu percebi esse valor mesmo da palavra, de você conversar e resolver as coisas. E foi aos pouquinhos eu fui sanando toda essa dívida, resolvendo. E não me faltou cliente desde então. E aí foi encontrando. Então acho que o marco mais importante foi esse. Então acho que hoje o maior compromisso, eu falo para todos os meus clientes, eu posso não saber alguma coisa, mas compromisso eu posso prometer para você. Então a gente tem compromisso. Às vezes eu não tenho, às vezes, o projeto vai ter, porque tem as mirabolâncias de obra, né? Um monte de coisa que, não, a casa de máquina não pode ser aqui, tem que ser em tal lugar, e aí tecnicamente você vai falando, né? A gente sempre quer uma forma mais favorável de ser construída, né?
o lago. E aí começam a trazer esses desafios, falo, poxa, eu tecnicamente nunca fiz dessa maneira, mas eu vou atrás de gente. Gente, telefone, WhatsApp, você faz hoje, só conversar que acha. Então, É curioso, eu estava conversando com o Raul esses dias sobre algo parecido, né? A gente está vivendo num mundo que, se você fizer aquilo que você combinou, você hoje tem sido um diferencial no mercado. E eu falo isso pro Raul com tristeza também. Fala, cara, que bizarro nós sermos reconhecidos como um diferencial de mercado por entregar só por nós termos feito aquilo que a gente se colocou à disposição de fazer. Né? Então é bizarro isso, é bizarro. E você falou um pouquinho dos seus funcionários, né? E eu, como estou em contato com você sempre, você tem uma relação com a galera ali que... Você tem um time mega enxuto, mas que extremamente eficiente, né, cara? A gente procura fazer. E eles trazem uma diferença enorme pro seu dia a dia, né, cara? Opa. O time lá é assim, eu acho que o que traz é essa conversa, olho no olho. Eu não sou, talvez, o líder e tal. A minha forma de liderança, vou colocar assim, ela é muito mais intensa e voltada ao pessoal mesmo do cara. Porque eu sou intenso, né? Até da última vez você falou assim, você é intenso, então você tem que olhar para isso, né? Então é aquilo, conhecer. Olhar no bom sentido, né? De usar isso de usar a teu favor, isso. né? Eu olhava isso como defeito. Aí você falou, não, imagina. Tem que olhar como ponto forte. Falou, vamos usar isso a teu favor, né? E treinar um time onde você se dedica todos os dias. Então hoje mesmo a gente teve reunião de alinhamento. Toda segunda-feira nós temos. Então, o meu foco hoje foi levar para eles o que vocês estão fazendo fora daqui. Daqui eu já sei que o ambiente é legal, que é bacana, ambiente eu trato bem. Então, converso, eu não permito, né? Procuro trazer um ambiente saudável e equilibrado. Para quê? Porque o cara trabalha sem peso. Eu vim de um trabalho que era pesado. O meu primeiro trabalho mesmo era pesado. Meu ex-patrão, cara, surrava a gente. Então... Cara, e assim... Tem muita coisa que a gente vê na internet, muito guru de internet, e gente falando às vezes de liderança, de uma maneira tão rasa. E eu vendo aqui o André, eu fico muito feliz. Eu liderei equipes por muito tempo, em muitas empresas pelas quais passei, né? E eu sou testemunha genuína de que você busca de verdade o bem-estar da pessoa que está do seu lado. Sim. Né? E aí, se você tá nesse episódio até aqui, nesses minutos que a gente tá conversando, né? Veja, o cara que já falou da história dele, do André, né? O empreendedorismo, as barreiras que ele venceu, o que ele construiu, saindo do zero. Acho que nem do zero você saiu, né, cara? Vamos ser bem honestos. Negativo, né? Você saiu do zero menos 5, menos 10 ali, construiu tudo isso. Aí o cara falou, eu me lembro quando eu falei para ele, André, tá num ponto que, cara, não dá para ter mais esse financeiro básico. A gente precisa de um DRE. Cara, em um mês esse cara voltou com uma DRE construída. E eu sei que foi ele que fez. Ele não pediu para ninguém fazer. Aí, a habilidade que ele tem em liderar pessoas. Então, eu tô falando aqui com elogio. E é daí que vem toda essa admiração minha pelo André. Obrigado. Porque, cara, é um monstro. Esse cara ele tem habilidade no financeiro, em gerir pessoas, entregar... Porque também eu sei que você vai lá e põe a mão na massa na obra. Muito. Quem seguir ele no Instagram vai ver ele lá de capacete, mão suja, calça suja. Né? Os calos não são de Instagram, né? Não é de academia, né? Então eu sou testemunha dessa sua história empreendedora, da tua vontade, né? Então, uma parte que eu queria dizer é isso, de você ir atrás, né, e fazer acontecer. E uma parte legal de dizer é que tem muita gente que fala, poxa, eu não tenho tempo, como é que eu vou treinar meu time? Não dá tempo, porque 8 horas eu abro a loja e fecho às 6 e não tem como, e etc e tal. E o André é um caso, então, se você está me assistindo, já é cliente nosso, já ouviu eu falar desse caso, porque eu nunca cito os nomes dos cases que eu trato. Eu falo que eu conto milagre, mas eu nunca conto santo. Hoje eu vou quebrar meu protocolo e eu tô falando. Se você já viu um dia eu contar a história de um cara que treina a equipe dirigindo um carro, é o André. É o André. Essa história é muito louca. Porque o André também falou, cara, é uma empresa, tem entrega para fazer e você poderia muito bem dizer, eu não tenho tempo para treinar o meu time. E aí o dia que o André chegou para mim e falou assim, cara, a gente ia para a obra... no carro, os 4, 5 dentro do carro, leva 2 horas pra gente chegar ali na obra. Antigamente, os caras iam dormindo, eu ia dirigindo sozinho, a viagem chata pra caramba. Hoje, nessas 2 horas que a gente tá se movimentando,
a gente vai conversando sobre as obras e eu vou treinando Exato. o meu time por 2 horas dentro do carro. Raciocínio, né? Desperta o raciocínio ali, tá todo mundo. E aí aproveita o tempo, né? A gente precisa ser eficiente. Então, por que não, pô? 2 horas eu olhava. E para mim ainda até hoje é um desafio. Quando eu falo, eu tenho que me deslocar, o que eu vou fazer às 3 horas? Então, e aí o fato para mim é você inverter as coisas, né? Porque e aí de novo, você é empresário, não tô aqui com papo motivador, coaching, nada disso, não é essa a linha. Realidade, Quem conhece a Transforma sabe que não é essa a nossa linha, mas é que é muito comum por diversas vezes a gente dizer isso não dá. Sim. A proposta é inverte. O que precisa ser feito para dar? Exato. Muda a pergunta. Sim. E você fez acontecer um treinamento durante um movimento dentro do carro. Sim, sim. Né? Então, assim, tudo dá. Eu brinco até que, poxa, o homem já chegou na Lua. Eu não vou conseguir treinar meu time? Sério? Sério? Então, a consciência acaba sabotando, né? Às vezes tem até a competência. Exato. Pode ter a crença limitante. Exato. Uma coisa aqui que chama atenção demais, né? Ele citou uma das questões que pra gente também é vital, é um dos riscos que a gente não aceita na Transforma, que é o risco reputacional. E você falou exatamente isso, né? Faço o que for para honrar aquilo que eu me comprometi com o meu cliente, independentemente aí do custo que eu vou ter. Essa questão também que o Ponte acabou de falar, repertório, olha a sua história. Olha quanto tempo você literalmente deu a vida para chegar onde você está hoje. E acho que uma palavra, a questão da autorresponsabilidade. Eu não estou no dia a dia ali contigo, mas dá para ver aqui a questão da liderança pelo exemplo. Ele preza muito por transparência, ressaltou isso várias vezes aqui. Eu vi uma estatística recentemente, em alguns podcasts que eu acompanhei, falando que hoje, de 10 pequenos e médios empresários, praticamente um empresário só, né, uma empresa no caso, tem o costume de fazer reunião de fechamento e analisar os indicadores financeiros. É muito pouco, né? Então é exceção da exceção. Eu ia falar aqui, plantar uma sementinha, ter uma pergunta do passado e do presente e depois uma do futuro para fazer aqui. E quantas, por exemplo, empresas fazem orçamento do ano, previsão de gasto? Porque também, beleza, o que você disse é mega importante. Meu Deus do céu, a gente prega isso para todos os nossos clientes. Cara, cadê o fechamento? Quanto deu de resultado? Onde o dinheiro fugiu? Cadê o ralo? Onde está escorrendo dinheiro que a gente não está vendo? Só que quando você para e analisa o resultado e os indicadores, a gente não pode esquecer que eles estão falando do retrovisor, é para trás. Exato. É do mês passado, do trimestre passado, do semestre Já passado. foi, né? Então tem muito empresário que fala, pô, minha empresa tá com caixa, tô com faturamento, tá legal. E aí eu pergunto, e a previsão? Para quem tá assistindo esse episódio, estamos em maio agora de 2025, né? E qual que é a previsão do caixa em dezembro? Não sei. Exato. Então, legal olhar o resultado, o indicador é fundamental, mas qual que é a previsão? A previsão de faturamento, a previsão dos custos, a previsão... Tudo. E aí você monitora... a tomada de risco, né? Exato, analisar a tomada de risco. Né? Então, esse exercício, muitas vezes, ele é subestimado. Mas quando você faz esse exercício e toma as decisões embasadas em dados, o jogo muda. Não, né? A questão de você saber olhar para dentro do teu negócio com teus indicadores é muito importante. Então, e aí tem uma pergunta, por exemplo, falando de tudo isso, porque como foi sempre eu quem tratei teu caso, né, a Bionature, desde o princípio de quando nós estamos juntos, 1 ano praticamente, né, que a gente está junto. 1 ano. E eu me recordo lá no começo, quando estava entendendo todo o seu modelo, para a gente conseguir desenhar as iniciativas, a estratégia, né? Você me falou, poxa, eu tenho aqui os projetos, a construção do lago, né, das piscinas naturais, etc e tal. E tem a manutenção. Faço manutenção para aqueles lagos quais eu construí. Naquele dia, eu tinha entendido o peso que você colocou. Olha, meu produto é a construção, mas eu faço aqui a manutenção também. Eu percebi que você falou mais da construção e menos da manutenção. Naquele dia já caiu uma chave em mim e falou assim, não, é a manutenção a chave do jogo. Não é a construção do lago. Só que eu não podia dar a chave naquele momento. Exato. A construção é o setup inicial para depois fazer o acompanhamento. Né? Exato. O negócio tinha que rolar. E aí, alguns meses depois, a gente foi entendendo, montando os indicadores, montando o fluxo de caixa, montando o DRE, montando a previsão do orçamento do caixa, como é que vai fechar o ano, e etc e tal. E aí eu me lembro que daí, em algumas reuniões agora atrás, né, passados alguns meses, o André chegou e falou, cara,
É a manutenção. Eu falei pra ele. Sacanagem isso, eu falei, tá aí, achou. E eu sempre falei pra Ana, né? Falei, nossa, nos momentos difíceis, engraçado, né? Depois de um tempo a gente se recordar. Sempre foi a manutenção que salvou. Sempre. Ela sempre tá. E eu não tinha a imposição para o nosso cliente da importância dessa manutenção. Eu fazia a frequência, mas não essa imposição. E aí começamos a trabalhar os pacotes, os acompanhamentos. Poxa, ó, reformulou preço, reformulando o preço, mudando também o tipo de serviço, a forma dos entregáveis. Então a pessoa vai sentir um pouco mais. Então esse contato, refinamos um pouco mais o produto, porque eu era a manutenção. É fácil de administrar, né? Eu sei o que está saindo da boca, eu sei, né? Pelo menos deve saber. Né? Eu sei o que está saindo, o que está entrando. Agora, quando você coloca num corpo, num time, uma pessoa, delega isso para uma outra pessoa, requer treinamento, E aí, como é que você vai parametrizar? Então, assim, mas eu só consegui enxergar isso e ver a importância disso a partir do momento que eu criei a escuta ativa, né, com mente aberta pro lado de fora. Então, assim, eu percebo uma séria uma rejeição de pequenos empreendedores que têm negócio lucrativo. Que você olha de fato, você fala, cara, o cara tem condição de entregar, de vender, mas ele administra mal. Então, assim, olhem para o faturamento, olhem para os números, registrem. Não importa, se você sangra dinheiro do teu caixa. Mas registra, cara. Então, assim, registra, vai lá. Você vai parar daqui 3 meses com uma pessoa que não é, né, o fora da ilha, pega o fora da ilha lá, acha um fora da ilha que seja confiável, qualquer pessoa, seja da Transforma, né, e eu vou indicar sempre eles, tão próximos, e assim, eu vi resultado, né, eu vi sentido. Porque, vamos falar, o mercado de consultoria é enorme hoje, eu não sabia, é enorme. Claro. Só que ele é um problema que é o seguinte, vai dar consultoria como? Eu fui um desses caras que foi atrás de consultoria financeira. Em 6 meses o cara não conseguiu me ensinar o que é um DRE. O Bruno, e assim, me recordei disso, um post-it, lá na tela do teu computador, no Miro, você falou, ó, fluxo de caixa é isso aqui, aqui. 5 post-it o cara me explicou. O que é o DRE? É assim? Peraí. Eu fui atrás, chunchei, pesquisei nas ferramentas que eu tinha, fui lá e entreguei o DRE pra ele. Em 1 mês o cara montou um DRE, cara. Esse cara montou um DRE em 1 mês, velho. Então, assim, aí você olha, pô, é ferramenta. E aquela máxima que você vai pelo simples. Não tenta botar firula aqui, não. Eu gosto de planilha, né? Não, simples. Eu quero isso aqui, ó. Traz esse resultado melhor para mim. Mas tá certo isso aqui? Não, pô, Bruno, precisa de um refinamento. Eu falo, cara, eu fiquei horas aqui tentando de tal maneira. É simples, é só ir pelo simples. Então vai pelo simples. E é isso. A gente sabe bem na Transforma, né? Ele é o provocador da simplicidade. Sampaio e Raul ouvi direto. Não, e o quão isso mexe com a gente, né? Então, acho que o último indicador que a gente tinha que fazer era o índice de treinamento, não lembro? E aí você falou, ó, vamos medir assim e tal. E aí quando vem, gente, é normal, meu negócio é água. Eu entendo de água. Eu não me coloco em outra coisa. Eu tenho paisagismo dentro da minha veia, amo, estudo até hoje, mas assim, meu negócio é água. Tanto é que eu tenho paisagistas, parceiros dentro da empresa, né? E aí é água. Então, assim, quando ele chega, vai no simples, é o óbvio, é isso, né? E a gente acha que tem que ficar chunchando. Então, essa rejeição que às vezes o dono tem, de registrar as coisas que acontecem do ponto de vista financeiro, vem da questão cultural nossa, que nós ganhamos, gastamos mais do que deve, enfim. Mas, cara, empresa, negócio, você está impactando vida, impactando pessoas, a sua própria vida. Então, faz sentido ter saúde financeira, mas se conheça. Não dá para mudar. Não dá para mudar aquilo que não dá para ser medido. Então, se você, um médico vai mexer em você, ele vai falar, me dá um exame de sangue. Quero ver como é que tá. Dá um raio-x. Ele não vai pôr a mão em você antes, ele vai tatear, mas ele não vai poder. Se não tiver os parâmetros, né? Os dados, etc e tal, né? E essa cirurgia foi bem dolorosa. Eu ia para reunião, né? Falando, nossa, que legal, a reunião da Transforma. E nunca teve papo motivacional. É bom deixar bem claro, né? Acho que é eu que sou teimoso, mesmo um aluno. Eu chegava lá com DRE, tudo explicado lá para ele e tal. Beleza, próximo passo, vamos para a próxima casinha. Aí, né, aquela vontade de quero mais, não, vamos, esse é o jogo, então vamos, né? Então, isso é gostoso, né? Esse aprendizado, né? Então, eu acho que todo mundo deveria estimular um pouco mais essa escuta. E se você me permite, para mim, ter você aqui também é um momento de celebração. Acho que, eu não sei se eu mandei isso para você e para o Raul, mas essa semana que passou agora, você mandou no meu WhatsApp. Eu já sabia que estava tudo em negociação, etc.
E aí ele me chamou no WhatsApp um dia de manhã, nem bom dia deu. Foi. Ele só mandou a conversa, ele assim, acabei de fechar o maior projeto da Bionature. Foi isso mesmo. E, cara, aquele dia que alegria. E assim, tem que compartilhar com as pessoas que estão fazendo parte disso, né? Então, o pessoal pensa que maior projeto é maior financeiramente, né? E não. O maior projeto para nós aqui é o que tem é dificuldade técnica mesmo. Que vai te levar para o próximo nível. Que vai levar para o próximo nível de expressão. Então, não tem por que não celebrar isso com vocês, né? Com todo mundo. Uma pergunta aqui, já emendando tudo, né? Seu cliente, acho que está claro para todo mundo que escutou a gente até aqui, mas assim, em síntese, quem que é teu cliente ideal? E se isso mudou na linha do tempo, desde que você começou e agora, especificamente? E aí, eu não sei se vai ter alguma outra pergunta ali olhando mais para frente, mas já está antecipando, senão a gente deixa ali para o fim. Aonde você se vê daqui, vou colocar no curto prazo, né? Mas daqui uns 3, 5 anos. Onde, não só você em questão de individual e questão familiar, mas principalmente a empresa. Olha, o nosso mercado, ele está crescendo muito. E né, vem muitas estratégias dentro da empresa. Vai dar curso, vai fazer não sei o quê, várias sugestões das pessoas, né? Eu gosto muito da didática, de ensinar, mas eu vejo que o nosso ramo ele é multidisciplinar. É muita coisa para ser ensinada num curso muito rápido. Então, poderia fazer frames, né? E eu vejo uma inclinação, eu estou inclinando a empresa muito para projeto e consultoria. Porque eu tenho visto que a mão de obra, pelo crescimento do mercado, ela está se autoformando. Mas o que está de fato ainda, na minha visão, ficando de forma... Deixa de lado, o pessoal só leva projeto, só pensa no 3D. Projeto não é 3D. 3D é só a imagem que você projeta ali para o teu cliente. Só o topo do iceberg. Só o topinho ali. O projeto mesmo, de fato, é onde você vai estipular uma casa de máquina, que forma que você vai trabalhar ela. Então, assim... A empresa hoje, a Bionature, a gente enxerga hoje, principalmente a questão de projeto e consultoria a médio e longo prazo. Já foi um produto que nós testamos e assim, tivemos, eu vou falar até o termo, né, 100% de NPS, né? Aferiu qualidade. E assim, ela está inclinada a isso porque eu percebo que, primeiro, capacidade produtiva, timing. Nós não temos timing hoje de produzir, fazer linha de produção de lago. Porque é uma obra, eu estou entrando na sua casa, eu não posso entrar lá com pressa, cavar um buraco e sair. Pô. É um buraco, ninguém sabe o que tem dentro. Ele começa na pior cenário para ir para o melhor cenário. Então, quando pega a casa pronta ou em construção, enfim, isso pode ser amenizado. Mas eu vejo a Bionature sendo como uma empresa indo ali, executando projetos, obviamente, mas eu acho que com enfoque principalmente em projeto e consultoria, para poder orientar melhor. Porque faz mais sentido, tem muitas pessoas que têm o desejo de ter um lago, mas às vezes por questão geográfica principalmente, inviabiliza, e aí ele acaba pegando o cara que está do lado, se frustra. Então, por que não contratar um projeto consultoria, uma pessoa que me ensine a fazer o meu lago, e não fazer lagos em gerais? Porque a gente percebe que não é um padrão. Eles não se comportam de maneiras iguais, não tem assim... A gente sabe que tem algumas coisas que são muito similares, comportamentos que a gente percebe nos sistemas, né? E assim, só para ilustrar, a gente hoje está inserido principalmente no mercado biológico, então lagos e piscinas biológicas, então lagos ornamentais para serem contemplados, mas também agora, né, com a aceitação, né, a validação de grandes artistas, olhando isso, esse mercado, a gente também está começando a projetar e executar lagos e piscinas naturais com sistema com cloro, porque se entende que o peixe ali, a pessoa não tem tanta afinidade, tem um pouco de receio de nadar com os peixes. Então, para atender esse público, e eu vejo hoje já como sendo o nosso principal mercado, porque ele vai roubar o mercado da piscina. Sim. O método construtivo é muito bacana. Então, imagina uma piscina convencional que leva 90 até 120 dias para terminar toda a sua fase de confecção, alvenaria, tudo. O nosso método ele leva 30, 40, 50 dias ali. Então ele é muito rápido, a impermeabilização é mais garantida. Então a gente tem tecnologia hoje com garantia de 20 anos.
de impermeabilização. Então, e olhando para público, né, que o Sampaio perguntou, todo público que está em construção, fase de construção, de obra, né, ou até quem já tem a casa pronta, tem uma piscina e quer desfazer a piscina e montar o lago. Mas você escutando ele aqui, o mapa de território dele, né? Falei, tá, legal a questão do B2C, né, para pessoas, a entrega dele. Eu falei, mas pode ser para vários nichos de foi onde que começou a surgir agora. B2B, né? Mas o maior projeto que ele fechou agora é no corporativo, B2B, ele tá indo pro corporativo. Inclusive, você tem muitos lagos, por exemplo, impostos de gasolina, rodovias, são empresas, né? Até empresas mesmo, prédios, etc. Sim. Tem um jardim mais bonito, quer fazer um lago, né? Então é um mercado. E o que começa? Como nós não temos literatura ainda para isso, não temos nada ainda, não regulamentação, né? Inclusive, né? Eu sou uma pessoa que quero expressar aqui novamente. Eu sou a favor da regulamentação da nossa profissão e, né, muito em breve já estamos movendo os passos, ainda não podemos, mas muito em breve a gente vai conseguir trabalhar isso mesmo de fato, que é muito importante para todo mundo, porque não pode um mercado crescer no informal. Então está crescendo muito e a gente não tem base. Então, assim, as regulamentações que a gente tem e segue são as normas de construção de piscina e tal, mas eu acho que a gente poderia ser mais específico, enriquecer ainda mais esse mercado. Então, e aí o projeto e consultoria está conseguindo chegar nesses nossos clientes B2C, que são as construtoras. Então, esse público está olhando para a gente e falou, por que não trazer esse pessoal para pensar junto com a gente e desenvolver um sistema inteligente, um sistema de filtragem que funcione de fato, entende? Cara, todo papo que é bom dura pouco, né? Então... Muito bom. A gente vai chegando já no fim, mas queria primeiro deixar uma janela aberta aqui, né? Tem algum ponto importante ainda que você não falou? Eu acho que eu consegui percorrer tudo, mas eu vou repetir o que eu falaria para os meus amigos que às vezes que pedem, me reclamam de alguma coisa, porque, cara, quem é empreendedor sabe, a gente joga um jogo muitas vezes duro, uma vida muito solitária. E assim, você tem um negócio, seja qual ele que for, abra sua mente para poder ouvir pessoas de fora, principalmente que não estão com a dor no balcão. Porque quando a gente está dentro do nosso círculo familiar, seja qual for o cenário que você está, já viu aquela coisa? O amigo chega em você, mas você já pensou tal coisa? Nossa, como que você enxergou isso? Aí ele se torna o melhor amigo. Mano, não é que ele se torna o melhor amigo, ele não está vivendo a dor sua. Então, se abra para poder ouvir o novo. Às vezes o cara não tem tempo de ler um livro. Pô, não faz isso. Mas existem empresas profissionais hoje, assim como vocês. Eu acho que é o melhor conselho. Então eu falo assim, cara, se hoje eu não fosse mais ver sua cara, o que eu falaria para você, cara? Abra sua cabeça, busque estudar o que é indicador e corra atrás de uma pessoa que possa pegar e olhar isso. Então foi o primeiro conselho de um empresário que eu tive para mim foi exatamente isso. Ele falou, olha, eu tenho lá o meu principal funcionário, tem pensa só, uma grande corporação, uma empresa do ramo alimentício também, uma mega fábrica de sorvete gigante. Ele falou para mim, eu tenho meus 5 funcionários lá, gerentes, super confiáveis e que todo mês estão lá. Mas eu tenho um especial que está de fora. Eu falei, mas por quê? Porque não faz sentido, né? Você já tem uma empresa consolidada, vai contratar tal. Então, mas esse que está de fora não está com a mesma emoção e dor do jogo que todo mundo está aqui. Então ele vai olhar alguma coisa que a gente não está olhando. Exato. Então, né, às vezes a gente fica tão frenético, tão intenso, tão apaixonado pelo próprio negócio, esquece que nós temos que ter um treinador lá de fora que está olhando outros times se movimentarem. Eu dou o exemplo do futebol. Pô, o cara está vendo outro jogo. Então, quando eu soube do currículo de vocês e olhei, né, para isso, o que mais me atraiu foi exatamente, poxa, o estudo de caso dele, né, é muito maior, né? Então eu tenho o meu, né? Eu atendo um cliente ali de tempo em tempo e tal. Falei, poxa, mas só com esses clientes eu não fico todo dia, um pouquinho ali, um momento que eu passei. Aí os caras estão olhando vários métodos, estão estudando isso, pô, faz sentido, eu vou trazer para cá. Então com muita humildade, tem que se dar essa atenção, esse vínculo de pessoas que estão de fora, mas eu acho que é principal exercitar isso, porque senão o negócio ele não tem como crescer sem as pessoas. Então o poder dos parceiros. Então acho que é isso, abra a cabeça e traga uma pessoa de fora para você entender melhor a sua dor e poder olhar ali e fazer o que precisa ser feito. Eu já queria ficar mais 1 hora conversando, porque tem muita coisa, cara, tem muita coisa, porque só de você dizer isso, né, é uma
Se eu tivesse que montar uma página escrito perguntas frequentes, né? Uma das perguntas que eu muito recebo quando eu estou numa mesa e um empresário quer fechar com a gente, é comum, muito comum, a seguinte pergunta: mas você não é do meu ramo? Verdade. Por que eu vou contratar você? Eu falo, você deveria me contratar justamente por eu não ser do seu ramo. É justamente por isso que você tinha que me contratar. Porque se você conversar com outra pessoa do teu ramo, ele vai falar das mesmas dores que você já conhece. Ele provavelmente tem as mesmas dores, né? Exato. E tem um negócio, né? Nós não descemos nas profundidades do teu processo técnico, porque esse é o teu know-how mesmo. Sim. Né? Agora, a gente está aqui para falar de negócio. E independente de qual seja teu ramo, qual é seu tamanho e qualquer coisa assim, o caixa é rei. O caixa é rei. Então nós vamos olhar para o teu negócio. Se você faz caixa, se você faz o lucro, como você reinveste teu lucro, né? Exato. E uma coisa que eu te disse há 1 ano e tanto atrás, quando você fechou conosco, que a gente se conheceu, e eu digo até hoje, em todos os momentos em que eu estou vendendo a Transforma para alguém, é a seguinte pergunta: você tem clareza, foco e direcionamento para o seu negócio? Você tem clareza completa disso? Ninguém me respondeu sim até hoje. Então. Mas se me respondessem, eu diria, então você não precisa de mim, fica tranquilo, você está num ótimo caminho e Deus abençoe. Inclusive a gente ajuda muitos clientes, né? Ou potenciais clientes Exato. a buscar uma solução que seja mais adequada. Exato. A algo específico. Agora, se você está precisando de clareza, de foco e direcionamento para o teu negócio, eu tenho muito a somar, assim como 96% dos nossos clientes dizem que tiveram resultado e retorno disso. E você vê, né? O André se juntou a nós no momento que era mais crítico ali dele, né? Sim. E todos os resultados que o André tem até hoje é bônus do André, é vitória do André, da Bionature, foi ele que conquistou. A Transforma ajudou com clareza, foco e direcionamento. Exato. O resultado quem fez foi você. Eu lembro da coisa, a gente não é custo, a gente é investimento, né? E aí, né, não vou mentir, né, sou brasileiro, né, sempre tem aquela virgulinha de dúvida, né, falei, beleza, mas no contrato está escrito que se eu achar, né, acho que tem um tempo lá, meu dinheiro de volta. Fechou, quero ver o que esses caras vão produzir em 2 meses aí, vamos ver o que vai dar, né. Cara, na primeira reunião a gente já começou a fazer sentido. E aí você vê, não, faz sentido, a gente tem que se exercitar, assim como nós vamos na academia. Tem que levar a tua empresa na frente era para ser Dr. PJ. Esse negócio de transforma. Eu não gosto desse nome. Tem que ser Dr. PJ. A gente leva lá para a empresa e mostra, enfim. E aí exercita e com certeza negócios melhores vão ter, né, casamentos melhores. Principalmente, então tudo melhora. Então a gente tem que prosperar em todas as esferas, né? E eu acho que trazer essa ótica geral sobre isso e exercitar essa cabeça, eu espero que eu sempre esteja na mesa lá na posição de aprendiz, porque é bom demais, cara. Então a gente sempre está aprendendo. Sim. Obrigado. Que assertividade nesse convite. Né? Eu não quero falar por último, mas, cara, que privilégio te conhecer presencialmente. A gente conversou, né? Mas eu escutei bastante de você, da sua esposa também. Agradecer, assim como você fez aqui inúmeras vezes. E deixar as portas abertas, tanto para a esposa quanto para você, né? Com certeza. Sintam-se em casa. Obrigado. Legal? Obrigado muito mais obrigado uma vez, André. Obrigado ao Pedrinho, que dormiu. Pedro acabou a bateria, tá dormindo ali nos bastidores, né? Obrigado, Aninha, tá junto também. Vocês são todos muito queridos. Obrigado. Que a Transforma possa continuar transformando e ajudando vocês no negócio de vocês. Obrigado. E obrigado para você também, que assistiu esse episódio até aqui. A gente queria continuar, mas infelizmente não podemos. Mas fica para uma próxima, a gente faz um Bionature parte 2 aqui, contando mais histórias. Vamos trazer um estudo de caso real. É isso aí. De como a gente solucionou. Perfeito. Obrigado para você que acompanhou a gente. Só dá uma olhadinha no nosso YouTube, no nosso Spotify, você vai encontrar vários outros episódios, cada um contando uma história e cada história com a sua particularidade, mas que com certeza uma delas vai também poder te ajudar e servir você dentro do seu negócio. E que você seja próspero com o seu negócio e se precisar de ajuda, a Transforma está aqui para contribuir com a tua jornada. Obrigado e até o próximo episódio.